Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Estamos nessa semana aproveitando aí a deixa das crianças, né? Falando sobre um tema, este mês, né? Nem super nem heróis, apenas discípulos de Jesus. E nós vamos ler os versículos 21 a 23 e depois o 36 e 37. Atos 13. Os versos 21 a 23. Depois o 36 a 37. Esta é parte do discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde ele teve a oportunidade de falar aos judeus daquela cidade. E Paulo diz assim: Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. É da descendência deste homem que Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Versos 36 e 37. Paulo finaliza dizendo assim: ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Verso 35. Agora 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Paulo está fazendo um contraste entre Jesus e Davi. E falando que Davi é aquele que recebeu as promessas, Jesus é o cumprimento dessas promessas. Quando criança a gente ouve histórias. Você pegar uma Bíblia de criança, tem lá as histórias, né? Do pecado de Adão e Eva, o dilúvio, Noé, Abraão e tal, E não faltará, com certeza, a história de Davi e Golias. Que Davi, em um momento da sua vida, enfrentou um gigante, um filisteu, pelas medidas que a Bíblia dá, cerca de 2,90 metros de altura, com certeza um homem muito forte. E Davi o venceu. Mas quando a gente começa a conhecer a Bíblia, lê-la, a gente é levado a prestar atenção nesses grandes feitos. Quem não se impressionou ao saber, por exemplo, que um menino venceu um gigante? Um homem chega diante de um mar, e aí então aquele mar se abre e todos passam pelo meio do mar. Travessia do Mar Vermelho. Em meio a uma batalha, um general diz: Sol, detente, lua, para em seu lugar. E eu acho isso o maior feito de todos. Mais que vencer o inimigo, parar o sol é uma coisa tremenda. Nós sabemos que não é necessariamente o sol quem parou. A rotação da Terra foi reduzida e assim por diante. Mas a gente se impressiona, por exemplo, com os grandes feitos. Mas os grandes feitos, como eu disse, é uma porcentagem pequena da Bíblia. Na medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos descobrindo que a Bíblia é um livro de origem divina, mas de produção humana, e ela conta a história de pessoas como nós. De pessoas que, entendendo o plano de Deus para as suas vidas, se esforçaram dentro das suas possibilidades e foram auxiliados pela graça divina para viver uma vida que de alguma maneira servisse de um referencial, ou fosse ela um testemunho da vida perfeita, da vida que Deus idealizou para todos nós, a vida de Jesus Cristo. E Davi não foge à regra. Quero falar nesta manhã sobre vencendo gigantes e transpondo muralhas. A vida de Davi foi vencer gigantes.
A vida de Davi foi transpor muralhas, conquistar cidades, expandir o reino, estabelecer o reino de Israel nos limites da promessa de Deus a Abraão, algo que seu filho Salomão conseguiu chegar. Mas a vida de Davi, ela começa de uma maneira muito tímida. Você pode ir para 1 Samuel capítulo 16. Não se preocupe, nós não vamos ler toda a história de Davi. Se você não sabe, o nome de Davi é o segundo nome humano mais mencionado na Bíblia. Davi é mencionado 1113 vezes. Ele só é superado por Jesus 1180 vezes. Então esses dois nomes figuram entre os mais citados na Bíblia. Daí você entender a importância desse personagem na narrativa bíblica. Tanto é que Deus fez com ele uma aliança. Davi era o filho mais jovem de Jessé. Davi foi escolhido por Deus. Por causa da desobediência, Saul já estava desacreditado. E tendo sido rejeitado por Deus, você pode ver logo no primeiro versículo, Deus questiona Samuel dizendo: Samuel, que você está ainda com dó desse homem? Eu já rejeitei ele. Ele é desobediente, ele é cabeça dura. Ele é igual às mulas do pai dele. E Deus disse: eu escolhi para mim um pastor de ovelhas, que vai pastorear o meu povo de Israel. E quando Samuel foi lá para escolher um dos filhos de Jessé, ele viu cada um deles e falou: olha que maravilhoso, esse menino é grande, esse menino é forte. E Deus disse: Samuel, deixa de ser bobo, você está vendo o externo, eu vejo o coração. E Deus escolheu um menininho ruivo, possivelmente aí com os seus 15 a 17 anos de idade. E quando ele entrou, o Senhor disse para Samuel: é este, pode ungir. E Samuel ungiu Davi como rei no lugar de Saul. Mas Saul continuou vivo. Vivo por pelo menos mais uns 15 ou 13 anos, pelo menos. E nesse ínter, então, Davi experimentou muitas coisas em sua vida. E o propósito das experiências de Davi foi amadurecê-lo. Foi tornar o seu caráter maduro. Deus pega um adolescente que cuidava de ovelhas, para colocar no trono, Deus tem que fazer deste adolescente um homem. E neste processo, então, Deus tem que permitir que ele passe por momentos difíceis, por lutas. Pelo menos 10 anos ele vagou nos desertos da Judeia. E se um dia você for ao deserto da Judeia, você vai dizer: esse rapaz é um sobrevivente. Logo no capítulo seguinte, nós sabemos que Davi teve um grande desafio. Ele estava lá no palácio servindo o rei chamou para acalmar. E então, quando ele estava lá, um certo dia, ele foi pastorear as ovelhas de seu pai, enquanto Saul estava em guerra. E aí então seu pai disse: vai lá, leva uns presentes para os oficiais do exército de Israel. E Davi chegou na batalha, e capítulo 17 nos diz que quando Davi chegou lá, o povo estava ouriçado, porque havia um gigante dos filisteus desafiando os soldados do rei Saul. E todo mundo estava com medo dele. E aí Davi ouviu aquelas palavras blasfemas. Chegou para o rei Saul e falou assim: eu vou lá e mato esse gigante. O rei Saul: rapaz, você é um garoto, um adolescente. Você não vai conseguir. Aí então Davi contou uma história que ninguém sabia. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 17, a partir dos versos 32. Davi fala para Saul assim: você sabe que eu sou pastor de ovelhas, né? Então, um certo dia eu estava pastoreando as ovelhas, apareceu um leão. O leão querendo comer as minhas ovelhas, matei ele. Saul: epa, como assim? E aí, um certo dia, estava eu lá pastoreando as ovelhas, apareceu um urso, matei ele também. Aí o Saul falou: opa, parece que o menino tem potencial. Deus vê o potencial.
Um certo dia, um pregador estava pregando em um galpão e ele disse a seguinte frase: os Estados Unidos está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem totalmente consagrado a Ele. Quem aqui quer ser esse homem? Ninguém veio. Aí veio um garotinho de mais ou menos uns 12 anos. E aí ele perguntou assim: vocês entenderam o que eu falei? O menininho estava do lado dele. Daí ele virou e falou: eu acho que é só esse menino aqui que entendeu. Falou: filho, o que você entendeu? Ele falou: Deus está para ver. Os Estados Unidos está para ver o que Deus vai fazer através da vida de um homem totalmente dedicado a Ele. Então aquele homem disse: Senhor, então faz desse homem, desse menino, este homem. O nome do menino é Dwight Lyman Moody. Um homem totalmente consagrado a Deus. Milhões de pessoas conheceram Jesus pelo ministério de Moody. Era um menininho de 12 anos. Não despreze a mocidade. Não despreze o dia dos humildes começos. Não despreze nenhuma dessas crianças que apareceram aqui. O futuro pastor dessa igreja está entre eles. Os líderes do amanhã estavam aqui cantando, dançando, pulando nesses dias de EBF. Davi venceu um leão. Davi venceu um urso. E quando apareceu um gigante, ele disse: eu venci um leão, eu venci um urso, eu venço o gigante também. É por isso que Deus te dá experiências na vida, para que você possa crescer. Para que você assuma novos desafios. Para que você vença seus medos. Davi pegou uma funda. E essa é a lógica do Davi, né? Todo mundo está olhando aquele gigante grandão. Davi olhou para a testa dele e falou: o alvo é grande. Eu não consigo errar um alvo desse. Davi deu uma pedrada, o gigante caiu, ele cortou a cabeça do gigante. É uma história que a gente conta para as crianças amaciado, né? Mas foi na batalha, Davi cortou a cabeça, pegou a cabeça do gigante, os filisteus ficaram aterrorizados. E a partir daquele momento, Israel subjugou seu pior inimigo, os filisteus. Davi venceu o gigante que estava fora dele. Davi venceu um urso, Davi venceu um leão, Davi venceu um gigante. Mas é muito fácil vencer os gigantes de fora. O difícil é vencer os gigantes de dentro. Aqueles que ficam lá escondidinhos. Aquelas hidras que quando você corta uma cabeça surgem mais 3, 4. Vamos ver alguns gigantes que Davi precisou vencer? O primeiro foi o gigante da vingança. Já em 1 Samuel capítulo 18, as coisas já não andaram tão bem. Saul fez amizade com Jonatas. E quando Davi estava retornando para o palácio, depois de ter vencido o gigante Golias, as mulheres começaram a cantar uma canção que irritou o rei Saul. Veja os versos 6 e 7 do capítulo 18. Quando os soldados voltaram, depois que Davi matou o filisteu, as cidades vieram ao encontro e mulheres dançando com danças e tamborins. E as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E o Saul falou: ué, peraí, me deram milhares, deram dezenas de milhares para ele. A partir daquele momento, a inveja, esse gigante terrível que venceu Saul, entrou no coração daquele rei. E aquele rei ficou endemoniado, verdadeiramente endemoniado, e por 10 anos ele perseguiu Davi como uma obsessão. Tudo o que ele queria era matar o pretendente do seu trono.
Você imagina você viver 10 anos da sua vida em função de um projeto assassino? Esse é o fim da história de Saul. A partir deste momento, Saul se dedicou e colocou todo o seu exército a perseguir Davi. E Davi teve que fugir do palácio. E Davi foi para o deserto. E do capítulo 18 até o 31, nós temos mais ou menos 10 anos de histórias. Davi tinha mais ou menos 20 anos de idade quando precisou fugir do palácio. E ele só retorna para Hebrom e é ungido rei aos 30 anos de idade. Então por 10 anos Davi esteve aqui, ali, acolá, escondendo daqui, escondendo-se dali, e Saul mobilizando o seu exército atrás de Davi. E Deus fez juntar a Davi 600 homens. Guerreiros, homens endividados, homens com problemas, homens com dificuldades, mas homens que queriam um propósito na vida. E Davi deu propósito para eles. Eles se juntaram a Davi e se tornaram a base do reino. Mas nesse ínterim, Saul estava perseguindo Davi. E em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava dormindo em uma caverna e Davi estava mais ao fundo. E aí então Davi chegou sorrateiramente, encontrou ali a moringa de água de Saul e pegou a moringa. E aí então Abisai, que era primo de Davi, chegou para ele e falou assim: eis aí o inimigo, o seu inimigo que Deus entregou em suas mãos, mata ele. Davi disse para o Abisai: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele foi ungido por Deus. Eu vou respeitar a unção de Deus na vida dele. Ele é louco, mas Deus ungiu ele. Eu vou respeitar isso. E Davi naquele dia não tocou no rei Saul. Noutra ocasião, Saul então entrou numa caverna. E estando lá na caverna, Davi também se aproximou dele e tinha oportunidade de enfiar a lança e matá-lo. E novamente o Abisai: aí, se você não fizer, deixa que eu faço. Trabalho sujo fica para mim. Davi falou: eu serei mandante do crime. Não. Abisai, você não vai tocar no ungido do Senhor. Em 2 ocasiões, o gigante da vingança surgiu. E Davi venceu. Davi não se deixou levar pelo gigante da vingança. Davi sabia que mais dias, menos dia, Saul morreria. E o trono iria cair em suas mãos. Saul queria matá-lo, mas Davi não queria matar Saul. Saul era inimigo de Davi, mas Davi não via Saul como seu inimigo. Seu coração estava aberto ao perdão. E quando nós temos um coração aberto ao perdão, nós vencemos o gigante da vingança. E Jesus disse: não se vinguem, a Deus pertence a vingança. Cabe a nós perdoarmos. Cabe a nós, no que diz respeito a todos nós, buscar a paz com todos os homens. Nós não devemos ter inimigos. Se alguém se fizer inimigo, que se faça gratuitamente. Mas no que depender de nós, devemos buscar a paz. Em 1 Samuel 25, Davi em suas andanças encontrou um homem chamado Nabal. E Davi tinha protegido os empregados de Nabal. E um certo dia Davi mandou uns soldados dizendo a Nabal: me dá aí alguma provisão, alguma comida para os meus soldados. E Nabal respondeu rispidamente aos enviados de Davi. E quando os enviados de Davi voltaram, disseram: Nabal falou que você é um fugitivo, um rebelde, um cangaceiro. Davi cingiu a sua espada e chamou seus homens, 600 homens. Ele disse: vamos à propriedade do Nabal e que não fique nenhum
do sexo masculino em pé, que era o que mata em todos. O gigante da vingança mostrou sua cabeça de novo. E Davi estava caminhando nessa direção. Mas Deus, que é infinitamente bom, despertou o coração de Abigail. E Abigail então ficou sabendo, juntou muitas provisões, comida, pastas de figo. Tinha figo lá no Carmelo. E aí então levou para Davi. E quando chegou, disse: Davi, meu marido é um tolo. Pois a palavra Nabal significa estúpido. Já imaginou um pai colocando o nome do filho de estúpido? Pois foi esse pai que colocou o nome dele de Nabal, o estúpido. E aí então a ira de Davi foi aplacada e Davi perdoou. E Davi concedeu perdão e poupou a vida de Nabal. Nabal encheu a cara, estava manguaçado. E quando ele soube do que ia acontecer, a Bíblia diz que ele teve um ataque cardíaco e morreu. E Davi ainda casou com a viúva. Esse é o final da história. Sabe, irmãos, a nossa vida é uma luta constante contra gigantes. E alguns deles extremamente poderosos. É mais fácil você vencer o John Jones. Quase que o Marreta conseguiu, né? Quero ver você vencer os gigantes que estão dentro de você. O orgulho, a inveja, o desejo de se vingar e tantos outros. Mas Deus está conosco nessas batalhas. Saul morreu. Davi não tocou a mão nele. E então Davi se tornou rei em Israel. Davi tinha muitos amigos. E um deles era Jonatas. Jonatas também morreu na batalha contra os filisteus em 1 Samuel capítulo 31. Mas assim que assumiu o poder, você pode ver comigo isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Assim que Davi consolidou o seu reino, Davi fez uma pergunta. Há por acaso algum descendente de Jonatas? Nos dias de Davi, era costume que um rei, quando assumisse o reinado, e nesse caso Davi era visto como um príncipe usurpador, pelo menos essa era a visão dos seus inimigos. E era normal quando alguém assumisse o reinado, eliminasse toda a descendência do rei anterior. Passava ao fio da espada. E aí Davi pergunta assim: tem algum descendente de Jonatas? Eu imagino que os soldados disseram: morreu. Mas Davi completou dizendo: para que eu use de benevolência para com ele. Aí tinha um servo chamado Ziba que disse: eu conheço um garoto, um rapaz. O nome dele é Mefibosete. Ele é coxo de ambas as pernas. Porque no dia da batalha, quando chegou a notícia de que Jonatas e Saul haviam morrido, a sua babá, com medo de que ele também morresse, saiu correndo e no atropelo derrubou o menino ficou aleijado. Davi disse: onde está esse menino? Onde está esse rapaz? E aí Ziba disse: ele mora em Lodebar. Por que a Bíblia não traduz essa palavra? Quero explicar para vocês. Debar é palavra. Lo é negação. Não palavra. Mefibosete morava, como diz aquele velho samba, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não se ouve ninguém. Mefibosete era um fugitivo, era um escondido. Ele morava num lugar silencioso, onde ninguém está, onde ninguém fala. Davi disse: vai lá,
traz ele ao meu palácio. Os soldados chegaram na casa de Mefibosete. Mefibosete não tinha como fugir. Eu imagino que no trajeto ele deve ter pensado assim: agora sim eu morro. Mas quando chegou no palácio, Davi disse: Mefibosete, você vai sentar-se à mesa com os meus filhos. Mefibosete se lançou ao chão e disse: eu sou um cão morto. Eu sou descendente do seu inimigo. Davi disse: não, você é filho do meu amigo. Davi podia não fazer isso, mas ele escolheu fazer, porque ele queria que a bondade de Deus que havia alcançado o coração dele não ficasse nele. Davi queria que essa bondade alcançasse outros. E por que não o filho, o neto do inimigo dele? E essa história maravilhosa é bem contada por Philip Yancey em seu livro Maravilhosa Graça. Recomendo a leitura. Davi venceu o gigante da maldade. Por que fazer o mal se podemos fazer o bem? Por que desejar que as pessoas não sejam bem-sucedidas? Não é isso que você quer. Jesus disse: o que você quer para você, queira para os outros. Faça pelos outros. Ame seu inimigo. E Davi, como um bom discípulo de Jesus, tratou Mefibosete com extrema bondade. Não te deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. O gigante da maldade é vencido pela bondade. E a bondade é sempre muito mais poderosa. Uma página à frente na sua Bíblia, ou talvez na mesma página, no capítulo 11 e 12. Davi conheceu a derrota. Um certo dia ele estava no eirado de sua casa, enquanto Joabe e o exército de Israel estavam lutando em Rabá. Davi viu uma mulher bela tomando banho no eirado e a desejou. Essa mulher era casada com Urias, o heteu. Urias era um excelente soldado, um guerreiro de Davi. Um daqueles fanáticos defensores do reino. Enquanto ele estava lá na batalha lutando, Davi estava adulterando com a esposa dele. Eugene Peterson escreveu um livro chamado Transpondo Muralhas. Excelente leitura. E neste livro ele fala assim: aqui Davi conheceu de perto quão mal pode ser o coração do homem sem Deus. Quando nós colocamos Deus à parte, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Youssef Mengele e outros tantos Mengeles mostram que nós somos capazes de fazer coisas atrozes, que é difícil de descrever e que Hollywood tem dificuldade de retratar em seus filmes. Pois o nosso coração, quando desconectado de Deus, quando nós colocamos Deus à parte, nós resolvemos fazer o que a gente quer, a gente é capaz de fazer coisas que você realmente duvida. Davi cometeu adultério e a mulher se engravidou. E Davi, para se livrar do seu pecado, chamou Joabe, outro bandido. Bandido com bandido se entende, né? O coração bandido de Davi encontrou o coração bandido de Joabe.
E aí então as coisas aconteceram. Incrível que Natan não foi convidado para isso, né? Acho que o Natan ia dizer: Davi, você está endemoniado. Vou fazer uma sessão de descarrego aqui, porque você só pode estar endemoniado, cara. Não dá para imaginar uma pessoa tocada pela graça de Deus fazendo essa besteira que está fazendo. Davi mandou que Joabe colocasse Urias na frente da batalha e Urias foi morto. Aí o Davi ficou tranquilão, dizendo: agora resolvi. Gente, o pecado é igual você matar um elefante. Matar o elefante é a parte mais fácil. Difícil é você esconder o elefante. Não é? Difícil é você se livrar da consequência do seu pecado. Davi cometeu o pecado e achou que estava tudo tranquilo. Um certo dia ele estava de boa, chegou Natan e falou: Davi, vamos ter uma conversinha? Davi: pois não, vamos lá. Natan falou: Davi, eu vou te contar uma historinha. Tinha um homem, tinha muitas ovelhas. Davi tinha pelo menos 3 mulheres e 10 concubinas. Acho que basta, né, irmãos? Vocês não acham? O que as irmãs acham? Está sobrando, né? Está sobrando mulher na vida desse homem. E ele ainda foi lá e pegou a do outro. Não dá, né? Natan falou: então, esse homem recebeu uma visita. E aí, então, em vez de matar das suas ovelhas, ele matou a ovelha de um pobrezinho que morava lá da casa dele, que só tinha uma ovelha. Davi falou: esse cara é um crápula, um cafajeste, um ordinário, mata ele. Natan falou: esse homem é você. Aí o Espírito Santo convenceu Davi, porque ele é que convence o homem do pecado, o juiz da justiça. Davi chorou e disse: eu pequei. E é neste contexto que ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. Conforme a tua infinita graça, ó Deus, perdoa a minha transgressão. Pois eu pequei, contra ti pequei, fiz o que parecia desagradável aos teus olhos. Lava-me, purifica-me, torna-me mais alvo que a neve. Restitui a alegria da tua salvação. Os meus ossos estão doendo, porque enquanto eu escondi o meu pecado, eu fiquei velho, eu fiquei envelhecido. Então eu confessei o meu pecado e o Senhor perdoou a minha iniquidade. Porque para Deus o sacrifício que agrada é um coração quebrantado. Este é o sacrifício que agrada a Deus. E mesmo tendo sido vencido pelo gigante da cobiça, Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Mas se você ler o relato dos capítulos 13 em diante, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Porque Deus perdoa o pecado, mas não susta as consequências. Ouça bem o que eu estou te falando. Deus perdoa os seus pecados, mas não susta as consequências do seu pecado. Um certo dia, um tal de Aminon, que era filho de Davi, olhou para a irmã dele, desejou a irmã e estuprou a irmã. Absalão, que era o irmão de Tamar, esperou que Davi tomasse alguma providência. Davi não fez nada. Aminon preparou um churrasquinho, o Absalão preparou um churrasquinho, matou Aminon. Fugiu de casa. Depois voltou. Como ele viu que Davi não fez nada, tomou o reino do Davi. E deitou-se com as 10 concubinas de Davi diante de todo o povo. Em meio a uma batalha, Joabe, o primo, matou o primo Absalão. E depois então, quando já no final da sua vida, Adonias queria o trono, Salomão mandou matá-lo. Morte, estupro, violência sexual marcaram a vida do rei por muitos anos. Não brinque com o pecado.
O pecado é tão sério que é o motivo que levou Jesus à cruz. Se você quer saber o que Deus pensa do pecado, olhe para a cruz. Nenhum pecado fica impune. Deus nos perdoa porque Jesus morreu na cruz. Mas não pense que Ele sustará as consequências de nossos pecados. Por isso, procuremos viver uma vida de santidade. Davi foi vencido pelo gigante da cobiça. Moisés disse: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás os bens do teu próximo. Não cobiçarás o servo, a serva, nem o boi, nem o jumento, nada do teu próximo. É dele, não é seu. Fica com aquilo que Deus te deu. Os anos se passaram e o jovem rei se tornou um velho rei. Agora vamos dar um salto aqui. Vamos para 2 Samuel, desculpa, ainda estamos em 2 Samuel, capítulos 15 a 18. Estando já velho, seu filho Absalão se revoltou contra ele. Outro dia vou pregar sobre Absalão. E ele teve que chorar a morte de seu filho. Mas Davi também enfrentou outros gigantes, como Joabe, que era seu primo general do seu exército, mas um homem mau, um homem vencido pela vingança, matou 2 generais, traiçoeiramente. E Davi teve que lidar com estes homens. O outro era Abisai, irmão dele, primo de Davi, bandido também. Davi teve que suportar a loucura desses homens. E por algumas ocasiões Davi quis matá-los, mas não os matou. E por fim Simei, que era, segundo Samuel capítulo 18, que era um homem poderoso, e que Abisai queria que Davi matasse. Mas Davi, não sendo movido por vingança, poupou a vida de Simei. Davi nunca foi um homem com maldade no seu coração para retribuir o mal com o mal. Ele foi vencido pela cobiça, mas nunca se deixou levar pela maldade de fazer o mal ao outro no sentido de prejudicá-lo, exceto no caso de Batseba e Urias. Quando Davi ficou velho, agora sim, 1 Crônicas 17. O livro 1 Crônicas retoma a história de Davi. E no capítulo 17, de maneira mais sintética, nós temos a velhice de Davi. Davi reinou 40 anos, de 30 aos 70. Quando ele já era idoso, o reino estava consolidado em suas mãos. Um certo dia Davi estava em sua casa. Uma casa de cedro. Simples até nos padrões dos reis daquele tempo. E quando Natã veio vê-lo, ele disse: Natã, eu moro numa casa boa, espaçosa. Meu palácio é muito bom. Mas a arca do Senhor está numa tenda. Quero construir uma casa para Deus. Natã falou: oh, ótima ideia. Toca o projeto. Natã mal saía do palácio, Deus falou para ele assim: volta lá e fala para o Davi que não é assim. Natã chegou e falou: Davi, cancela o projeto. Deus disse assim: muito bom que você quis edificar uma casa do Senhor, mas você matou gente inocente. Tua mão tem sangue, Davi. Você não construirá uma casa para mim. Seu filho, Salomão, que tem a raiz do nome e a palavra Shalom, que é paz, este edificará uma casa para mim. E assim aconteceu.
Mas o Senhor disse para ele: Davi, mas não fica preocupado, porque eu construirei uma casa para você. E casa aqui não edifício, uma descendência. Vou fazer uma aliança com você. Está aí no capítulo 17, se você quiser acompanhar depois, olhar. O resumo estará no site. Deus disse: Davi, se os seus filhos forem obedientes à minha voz, não faltará quem se assente no seu trono. A dinastia de Davi durou até o ano 586. Israel deixou de ser uma nação. Mas 586 anos depois, lá numa estrebaria em Belém, onde Davi nasceu, Deus fez surgir um filho de Davi. Nascido de uma menina, filho de um carpinteiro. Ele, Jesus, o verdadeiro filho de Davi, é o cumprimento das promessas de Deus a Davi. A aliança de Deus com Davi estava implícito ali, que Deus um dia faria surgir um dos filhos de Davi, que se assentaria para sempre no trono de Davi. Esse é Jesus Cristo. Em breve ele virá e ele reivindicará o trono de Davi. E se assentará no trono de Davi e reinará para sempre. E a promessa de Deus feita a Davi se cumprirá plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Davi não foi um herói. Voltando para Atos capítulo 13, para encerrar. Paulo disse no verso 36, Davi, segundo o propósito de Deus, serviu sua geração. Davi fez o que pôde. Davi fez o que estava ao seu alcance. Davi acertou, Davi errou. Mas Davi era um homem que estava consciente da graça de Deus. Os Salmos 1 a 72, a maioria deles é atribuída a Davi. Mostra como Davi entendia o relacionamento dele com Deus baseado na graça infinita de Deus. Uma das palavras que mais Davi usa é hesed, misericórdia. E tendo ele cumprido o seu propósito, ele morreu. Mas o descendente dele, tendo cumprido o propósito de Deus, morreu. Mas Deus o ressuscitou. Está vivo hoje. Nós cultuamos o filho de Davi que venceu, vive e reina para sempre. Em Mateus 22, no meio a um debate contra os líderes religiosos, Jesus disse para eles assim: eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. O Messias é filho de quem? Esse de Davi. Aí Jesus falou: bom, mas Davi, pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado dos teus pés. Salmo 110, verso 1. Aí Jesus perguntou assim: se o Messias é Senhor de Davi, como que ele é seu filho? Aí eles bugaram, né? O filho de Maria é filho de Davi num sentido, mas é o Deus de Davi no sentido mais absoluto. Ele é o nosso Deus. Davi foi um discípulo de Jesus. Como nós também somos discípulos de Jesus. E nesta caminhada, assim como Davi, nós estamos lutando com os nossos gigantes. Mas o maior de todos já foi vencido na cruz. O gigante dos nossos pecados, o gigante da condenação eterna, o gigante da separação de Deus. O filho de Davi venceu os nossos maiores gigantes.
E quando nós estamos enfrentando esses gigantes do dia a dia, o filho de Davi está conosco. Ele estará ao nosso lado. Nós podemos confiar nele. Então, quando você estiver enfrentando os seus gigantes, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele virá em seu auxílio. Porque ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Amém? Feche seus olhos. Assim como Davi, se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é discípulo de Jesus. E o Mestre está conosco. Quando o trovão e o mar rugir, como nós cantamos, o Senhor que fez os céus e a terra está conosco. Jesus Cristo, o vencedor. Fala para ele quais são os seus gigantes. Fala: Jesus, eu tenho um gigante aqui que está me atormentando. Eu não consigo vencê-lo. Ele está me vencendo. Me ajuda, Jesus. O Senhor ajudou Davi a vencer o Golias. Me ajuda. Eu sei que se Davi tivesse pedido a tua ajuda para vencer a cobiça, ele teria vencido também, mas ele não venceu porque ele não te buscou. Ele preferiu pecar. Eu não quero pecar. Eu quero continuar contando com tua graça, que é melhor que a vida. Nós vamos cantar agora: nossa força nasce do Senhor. Cante com o seu coração, confiando que Deus é quem te ajuda a vencer os seus gigantes.